Pokémon é uma série que eu amo, mas a gente não pode fingir que não é uma insanidade uma criança de 10 anos sair de casa caçar Pokémon. Isso desconsiderando completamente os perigos mundanos. O que me faz pensar que o conselho tutelar pra eles é uma lenda urbana tal qual o enterro de anão. E é pra isso que eu, seu Bear Grylls do YouTube com foto de Pokémon, tá aqui hoje. Nós iremos ter um PhD de sobrevivência pra poder comprovar uma tese. O mundo de Pokémon é feito pra te matar. E todas as mães desse mundo deveriam ser presas pra ontem. Porque se juntar a irresponsabilidade delas, dá pra encher Itaquera inteira. Corinthians! Para começar essa brincadeira, primeiro vamos pontuar os perigos desse mundo e o tamanho desse risco no geral. Sendo o primeiro desses riscos, obviamente, as criaturas que literalmente dão nome a essa franquia. Os Pokémons podem parecer essas criaturinhas fofas que nos acompanham. E eu acho que eles são mesmo. Contudo, assim como na vida real, esses bichinhos são fruto de uma evolução por seleção natural. Ou seja, todos são máquinas de sobreviver aos seus habitats naturais. Peguemos de exemplo o Mudkip. Ele tem duas descrições que ilustram bem o que eu quero dizer. A primeira diz que na água, Mudkip respira usando as brânquias em suas bochechas. Se enfrentar uma situação difícil, esse Pokémon libera o seu incrível poder. Poder esse que o faz conseguir esmagar rochas maiores do que ele mesmo. Já a segunda confirma um pouco a primeira, mas ainda acrescenta mais uma informação importante. Em terra, consegue levantar grandes pedras com força, fincando as 4 patas no chão e impulsionando-se para cima. Gente, o Mudkip tem 40 centímetros de altura e ele já consegue te deitar na bordoada. Então aqui temos a seguinte situação. Assim como no mundo de Hunter x Hunter, onde analisamos a fauna daquele mundo, aqui o maior perigo também são as criaturas que, se a gente não prestar atenção, vai virar estrelinha na primeira esquina. E sendo os personagens desses jogos apenas crianças, o problema fica um pouquinho maior, né? Porque até mesmo as florestas iniciais dos jogos podem ser o nosso caixão. No início de Pokémon Red e Fire Red, nós adentramos a floresta de Vermilion, uma floresta incrivelmente fechada, lar de Pokémons como Weedles e suas evoluções, Caterpie e suas evoluções e Pikachus, que são raros, mas estão ali também. E agora eu vou te dar 5 segundos pra tu imaginar qual é o problema daqui. E se tu não descobrir, parabéns, você morreu. Vamos à contagem. 5, 4, 3, 2, 1. A resposta é simples até. Sendo essa uma floresta fechada, ela é perfeita para Pokémons territorialistas. E você pode ter certeza que eles vão tomar conta do lugar na primeira oportunidade. E se aqui tem o Weedle, também tem Beedrill. Um bichinho tipo inseto veneno que anda em grupos e que, graças à sua rápida evolução, não seria improvável de vermos por aqui. Tendo em vista, obviamente, o tanto de Weedle que a gente já viu nesse matagal. Mas agora, bora sair dessa floresta escura. Porque tem algo que a gente precisa analisar que poucos param para pensar quando se imaginam no mundo Pokémon. Toda a região tem uma geografia bem hostil, tendo no mínimo alguma parte de terra com clima extremo. Em Unova temos um grande deserto, tanto em vastidão quanto em calor. Já Sinnoh tem partes do território coberto por neve, onde habitam Pokémons que, por sorte, nesse caso não são territorialistas, que no caso é o Mamoswine e o Abomasnow. Entretanto, algo que todas as regiões têm são cavernas escuras e apertadas, que o player sempre precisa enfrentar para prosseguir no jogo. E com isso eu nem preciso explicar o risco que você vai ter, né? Com essa apresentação sobre a geografia e a fauna do mundo Pokémon, chegamos à seguinte conclusão: os locais mais seguros para se habitar nesse mundo eram para ser as cidades, se algumas delas não tivessem sido tomadas completamente pelo crime organizado, tal qual o Celadon e Lavender Town. E isso é algo tão corriqueiro nessa série de jogos que não entra na minha cabeça não ter uma tropa especial para pegar esses caras. A equipe Rocket tomou conta de 2 regiões inteiras com a força do dinheiro ganha na ilegalidade. A Team Magma e Aqua querem praticamente acabar com o ecossistema do planeta só pra provar um ponto. A Fundação Caveira é liderada por uma louca que quer criar uma utopia, enquanto a Team Galaxy quer literalmente transcender a matéria e criar uma nova realidade. Talvez seja por isso que eu sempre começo minhas runs de Platinum com o nome de Demiurgo, mas enfim. Só queria romper a matéria. Justamente pelo sistema governamental das regiões não ter uma figura de autoridade e ou um estado centralizado com uma forma de nacionalizar a segurança com eficiência, sobra muitas vezes pros nossos protagonistas dos jogos ou pro campeão da região resolver esse tipo de pepino de escala continental. E isso é uma merda! Porque repara bem, maninho, a equipe Rocket é praticamente a máfia italiana, com o Giovanni sendo o tal do Don Corleone com o Persian. Um moleque, 4 cabeças e 8 líderes de ginásio não tem força suficiente pra combater um exército. E por
isso me impressiona pra cacete não existir milícia no mundo Pokémon, porque a brecha que se precisa pro início da atividade delas tá aí, mano. E só pra caso tu não saber o que é milícia, milícia é um grupo de pessoas que faz a segurança de uma região, entre aspas, ou algo em troca de pagamento. Obviamente de forma clandestina, né? Mas vocês entenderam. Inclusive tá aí a ideia pra Game Freak, tá? Uma equipe vilã que seja de início boazinha, mas só enquanto o dinheiro não cair. Daí eles derrotam a equipe vilã, o dinheiro para de entrar, daí eles se tornam a equipe vilã, começa a extorquir a rapaziada. Nossa, isso daí dá uma ideia, pô. E talvez com tudo isso dito, tu já tenha entendido o modus operandi desse mundo, né? Um universo que como um todo tem uma fauna e grupo de vilões bem hostis, mas que mesmo assim não chega aos pés do nível de periculosidade do que eu vou citar agora, que no caso são os Pokémons fantasmas. Aqui a gente tá indo pra outro nível, porque a grande parte dessas espécies são imprevisíveis e não seguem padrões baseados na tipagem ou modo de agir. Por exemplo, a Beedrill e outros insetos geralmente se nota pelo som, já a Ratterine mantém as suas florestas em completo silêncio, recebendo assim o apelido de bruxa da floresta. Tu percebeu uma coisa? Mesmo se notando de formas diferentes, o objetivo ainda é o mesmo, manter o seu próprio território em seu controle. Enquanto isso, o objetivo do Gengar é só zombetar a tua vida, enquanto o Litwick quer te parasitar absorvendo sua energia vital. Se for parar pra tentar notar um padrão, talvez a gente só consiga achar um. A sua existência e forma de agir, na grande maioria das vezes, leva os humanos pra vala. Griffon é famoso na internet, sua Dex é conhecida por muita gente, sendo tal do Pokémon sequestrador de criança, tá ligado? Porque sua Dex diz o seguinte: as lendas contam que ele agarra as mãos de crianças pequenas e as arrasta para o além, agindo assim de maneira muito parecida ao Gourgeist, que tem sua Dex dizendo o seguinte: na escuridão de uma noite de lua nova, Gourgeist baterá à sua porta. Quem atender será levado pro além. Percebe, mano? Eles só chegam do nada. E se tu tiver desavisado, acabou. Eles são difíceis de se evitar. E mesmo em casa, eles podem buscar sua alma. E teoricamente, mesmo os capturando, o problema permanece. O Litwick ainda parasita você e diminui o seu tempo de vida, consequentemente, sendo amigo ou selvagem. Todavia, eu só falei coisas negativas sobre esse mundo. Então bora falar das coisas boas? Aí você mesmo pode decidir se os pontos positivos compensam os negativos. Pra começar, vamos falar do óbvio. Provavelmente nenhum universo conseguiria te dar uma aventura tão maluca quanto essa aqui que tu vai viver. Com certeza vai ser difícil pra caramba, mas ter a possibilidade de ver vários tipos de espécies diferentes enquanto vê desde oceanos até vulcões é muito louco. Com isso já vem o segundo ponto positivo. Tu vai criar laços com seus Pokémons e com possíveis amigos que você encontrará no meio da jornada que nunca mais vão embora, trazendo assim o terceiro ponto positivo. Mesmo que o mundo jogue todas essas ameaças que eu citei agora há pouco contra ti, tu não vai ter que tancar sozinho. Da mesma forma que a fauna vai atacar, tu possivelmente vai ter uns 3 Pokémon pra te defender, se tu for minimamente competente em capturar eles, né? Fazendo com que venha pra mim o quarto e maior ponto positivo de todos. Aqui é um mundo onde você tem várias formas diferentes de se viver nele sem fugir do foco principal desse universo. Se tu ficou confuso, calma que eu te explico. Cavaleiros do Zodíaco, se tu quiser aproveitar ao máximo o que o universo tem a oferecer, tu precisa virar um cavaleiro. Pra Naruto, tu precisa ser um ninja, e em Digimon, tu precisa ser um Digi escolhido, senão você é só um humano normal. Mas aqui tanto faz. Tu pode ser um fotógrafo, e assim tu pode viver sua vida viajando com seus Pokémons pra tirar as melhores fotos do planeta. Se você for um costureiro, dá pra fazer looks tanto pra Pokémons quanto pra humanos. Isso vai pra todas as profissões, mano. Personal trainer, jornalista, escritor, até youtuber, porque todas conseguem se mesclar muito bem. Por isso que agora, com os perigos e coisas boas colocadas à mesa, eu digo e cravo o meu veredito: o mundo de Pokémon vai entrar na nossa tier list de sobrevivência na posição de com esforço tu consegue. Mas pô, Like, você não acabou de dizer um monte de coisa perigosa? Como assim com esforço você consegue? Exatamente, mano, com esforço dá pra sobreviver de boa. Porque nesse mundo, muito mais vale o conhecimento que tu tem do que necessariamente Pokémons muito fortes. E aqui tem outro ponto a se analisar também. Será que o seu objetivo seria ser um mestre Pokémon mesmo? Porque tu pode ter certeza que o meu seria ver o máximo de coisa que desce. E aí sim, dependendo do seu objetivo pessoal, esse mundo pode tanto subir na lista ou descer. A vida de um escritor ou de um criador de conteúdo vai ser muito mais suave que a de um treinador, que consequentemente vai ser bem mais tranquila que a vida de um campeão, e por aí vai. Sendo esse um dos mundos que, mesmo sendo muito hostil, eu aceitaria viver numa boa, e pode ter certeza que eu tancava até minha velhice, onde eu sentado numa cadeira de balanço observando o pôr do sol direi: caralho, que experiência do balacobaco. Isso até o Palk e o Dialga começarem a brigar, né? De repentemente agora o tempo e o espaço entrarem em colapso, eu, você e o universo foram de ralo, mas dá nada, né, mano? Males do ofício, quem quiser rir tem que fazer rir também um pouco, pô.
E é mais ou menos isso aí o vídeo de hoje, mano. Mais um mundo analisado e destrinchado pelo seu Bear Grylls virtual. E que, com todo respeito, rapaz, se você não tancar é porque te falta a malícia das ruas. Dito isso, os comentários estão aí pra vocês poderem opinar sobre o que eu falei, ou pra caso alguém queira me recomendar um mundo pra eu analisar. E eu acho que é isso, mano. Também aproveito pra pedir o seu like, sua inscrição e o hype, que agora finalmente tá aí, porque isso ajuda muito o YouTube a me entregar pra mais pessoas. E eu acho que eu não tenho mais nada pra falar, velho. Muito obrigado por me assistir até aqui e tenha uma boa noite de sono.